Como eu consegui viver do meu negócio? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu espero de coração que esse vídeo te inspire e te motive a continuar com o seu negócio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Bárbara e neste canal eu falo sobre empreendedorismo de uma forma leve e descomplicada. E também estou trazendo agora conteúdos voltados para autoconhecimento, alguns conteúdos de empoderamento para ir mudando a sua mentalidade empreendedora, para que assim você consiga ter mais força, ter mais motivação, mais ânimo para continuar e fazer o seu negócio crescer. Esse vídeo eu vou fazer basicamente sem muitas edições, né? Na verdade eu não faço muitas, eu faço alguns cortes em alguns vídeos que eu vejo que eu falei muito, né? E aí esse vídeo eu vou deixar ser o mais natural possível. Eu fiz as anotações aqui no meu notebook, tá aqui do meu lado. Vou ver se às vezes eu vou olhar aqui pro notebook, mas é só para não perder o foco. E, enfim, vou contar um pouquinho da minha história que não foram só flores, né? Não foi um mar de rosas. Para que você também se inspire. Você veja que mesmo nos momentos desafiadores, eu não pensei em desistir. Eu sabia que aquilo ia dar certo. E é isso que você precisa ter. Muitas pessoas falam, né, em relação até à lei da atração, à energia, ao que você foca expande, a sua fé, independente de religião. Então, olhe esse vídeo, né, veja todo esse vídeo com todo esse olhar, tá? Analise como isso pode se aplicar a você, de alguma forma. E vou te pedir uma coisa. Durante esse vídeo, o que você tiver de insight, anota aqui nos comentários, dá um pause no vídeo. E já anota que, nossa, isso clareou a minha mente. Ou então, eu tô passando exatamente por isso, porque aqui aconteceu isso, isso e isso. Quando a gente expõe isso, quando a gente coloca isso pra fora, né, outras pessoas vão tendo outras ideias. E ali vocês vão anotando nos próprios comentários. Talvez uma pessoa vai fortalecendo a outra. Isso é muito, muito bom. Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu comecei, né, minha vida profissional com uma formação, segundo grau de formação geral. Depois eu acabei fazendo uma formação para ser professora de educação infantil. Em seguida, me formei, né, fiz minha faculdade, né, minha graduação na área de gestão de recursos humanos, né, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E também fiz uma pós-graduação, um MBA, na área de gestão estratégica de pessoas. Então, o meu foco era trabalhar no mundo corporativo. Enquanto eu fazia pós-graduação, eu estava também fazendo um curso de inglês. Eu queria crescer na minha carreira profissional, já trabalhava há muitos anos. Desde muito novinha, na verdade, eu trabalhava, comecei a fazer pulseiras de miçanga para vender, cordões, eu vendia aquelas revistas por catálogo, eu ia me virando. Cheguei a trabalhar em uma pensão, onde eu ajudava na limpeza das coisas, trabalhei como babá, enfim, vendedora de loja. Fui de tudo um pouquinho para ir me virando sempre, né? E ajudar a minha mãe no que eu podia, muitas das vezes até, eu tenho irmãos mais novos que eu, hoje em dia todos adultos, mas eu gostava de comprar, minha mãe às vezes não tinha condições de comprar um biscoito recheado da marca X, um Danone da marca X, já até falei Danone, né? Um iogurte da marca X, e quando você é criança, adolescente, né, você quer aqueles outros produtos, então eu acabava comprando muito isso pra mim, pros meus irmãos, com esse dinheiro que entrava, e passei a comprar as minhas coisas também, né, passei a comprar roupas pra mim, isso já desde a adolescência. Então, eu vim nessa cabeça, né, nessa mentalidade, de que eu iria seguir no mundo corporativo. Sempre gostei muito de estudar, eu amo estudar, amo aprender de tudo um pouco. Então, eu vim com essa mentalidade. E aí, em 2016, eu estava trabalhando e fazendo curso pós-graduação, fazendo inglês, tudo ao mesmo tempo. E fiquei desempregada. Gente, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei desempregada. Porque eu sempre que pedia demissão. Sempre, não quero esse trabalho, vejo que não combina comigo, eu não me encaixo nesse lugar, então eu vou pedir demissão. Eu pedia, sabe? Independente da empresa ser boa, né, tinha empresas muito boas que eu trabalhei, ou então eu trabalhei muito como demonstradora há muitos anos da minha vida, né, que são aquelas meninas que ficam no mercado dando provinha de algum produto, né, ou te abordam para dar algum brinde quando você compra alguma coisa. E as demonstradoras normalmente trabalham por contrato, então é um contrato de 1 mês, 2 meses, contrato de 15 dias, então eu estava sempre trabalhando para diversas empresas, isso foi muito bom para mim, foi até por isso que eu resolvi seguir a carreira no RH, porque eu gostava tanto de participar das seleções, eu ficava encantada com isso.
Mas quando eu fiquei desempregada em 2016, assim, o cargo em que eu estava não era, na verdade, assim, ainda o que enchia, assim, o meu coração. Mas era em uma universidade. Então, nossa, eu já almejava trabalhar ali dentro, depois fazer outras pós-graduações, outra graduação e começar a dar aulas naquela universidade. Eu já tinha isso na minha cabeça. Por mais que esse setor, trabalhar exatamente fazendo o que eu faço, não seja algo que eu ame muito, eu gostava do que eu fazia, mas não era ainda o que eu amava, eu queria ensinar, né, de alguma forma. Então, eu estava vislumbrada, eu estava feliz com isso, planejando ali já a minha carreira na minha cabeça. Mas não deu certo, né? Fiquei, vamos botar aí, disponível para o mercado de trabalho, mas na época estava muito em alta bolo no pote, todo mundo fazendo bolo no pote. Eu não sou a pessoa que ama estar na cozinha cozinhando, mas eu amo comer doces, e eu amo me alimentar bem, eu amo comidas saborosas. E naquela época eu resolvi que eu ia fazer bolo no pote e ia pra rua vender. Porém, eu tinha um valor muito baixo, eu investi, acho que na época eu investi uns 50 reais. Com esse material eu comecei a produzir, eu precifiquei direitinho ali, eu pesquisei como que eu iria precificar, eu fui pesquisando tudo. Criei o nome da minha empresa, meu esposo criou uma logo pra mim, com uns desenhozinhos, na época a primeira logo tinha uns cupcakezinhos assim, e criei o nome do meu negócio. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo, não tenho certeza se foi aqui ou se foi só no curso, no primeiro espaço de empreendedorismo, mas eu sempre quis, assim que eu iniciei, que eu tive a ideia, eu falei, não vai ser o bolo do pote da Bárbara, tá? Tem que ter um nome. Eu lembrei de quando eu era adolescente, e que lá eu fiz curso de modelo, e a professora falava, na passarela Bárbara Napolitano não combina, né? Então ela colocou Bárbara Nápoles. Eu lembrei disso e virou Nápoles Cake, o nome do meu negócio. No primeiro dia eu já coloquei para imprimir, numa gráfica aqui perto de casa, alguns adesivos e colei nos potinhos das embalagens, né? E levei para o curso de inglês onde eu estudava. Levei numa quinta-feira, no dia 20/7, para vender os meus doces lá e mostrei para os meus amigos da minha turma, para o professor, todos experimentaram e aprovaram. No sábado, logo em seguida, eu levei para os meus amigos da pós-graduação. E também, graças a Deus, tive um bom retorno, né, um bom feedback. Isso foi me dando mais gás. Falei, poxa, legal, eu vendi. Não vou dizer que eu vendi muito, gente. Eu vendi pouquinho, eu levei pouquinho, eu estava iniciando, é isso que eu falo para quem está começando. Não tente começar investindo tudo que você tem, fazendo quantidade absurda, ainda mais quem trabalha com alimentos perecíveis, tá? Então, eu fiz uma quantidade pequena, levei para o curso de inglês. No outro dia, eu fiz uma quantidade pequena, levei lá para pós-graduação, vendi, fiquei feliz da vida. Ao longo desse período, muitas coisas foram acontecendo. Como eu já contei em um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição. Eu tive feedback negativo de um dos bolos no pote, de um dos sabores que eu fiz, um cliente que não achou que estava tão bom, e como eu reverti essa situação, sabe? Foi o que me deu, assim, é o que eu falo também. Sempre analisem os feedbacks dos clientes, porque é aí que vocês podem melhorar o produto de vocês e venderem muito mais. E foi onde eu vendi muito mais. Mas eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu explico melhor essa história. Eu continuei vendendo os doces. E mesmo assim, parecia que ainda tava assim, muito devagar, sabe? Muito, muito devagar. Ainda não dava pra pagar as contas de casa só com isso. E eu voltei pro CLT. Comecei a trabalhar em um hospital, que era algo que eu sempre morri de medo de hospital, gente. Eu fazia de tudo pra não entrar em hospitais. Então eu comecei a trabalhar em um hospital, já cursando a pós-graduação, se não me engano, acho que eu já estava formada. Acho que eu já estava formada na pós. E trabalhando como recepcionista. Então isso, pro meu ego, né, pra Bárbara, nossa, eu fiquei sempre feliz por ter conseguido o que eu queria em trabalho, mas ao mesmo tempo, sabe, aquela mistura de sensações, de emoções, poxa, eu poderia estar em um cargo melhor, ou eu poderia estar vivendo do meu negócio, mas ainda não vivo do meu negócio. Que cargo melhor, já que eu não tô conseguindo? Porque quando eu fiz a minha faculdade, eu não fiz estágio, porque eu trabalhava em outro lugar, já tinha um salário, né, assim, que supria as minhas necessidades. E pra fazer um estágio, eu ia ter que largar o meu trabalho. E o estágio pagava bem menos da metade, menos de um terço do que eu ganhava. Então eu achei que não valeria a pena sair, só que foi um erro meu, né, porque depois pra eu conseguir emprego na área, tinha que ter uma experiência, nem que fosse de estágio, e eu não tinha. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, mesmo trabalhando nesse hospital, foi uma experiência também muito boa pra mim, como pessoa, em relação ao trabalho. Mais pra frente eu conto um pouco mais do que aconteceu. Eu continuei, em paralelo, fazendo os meus doces, vendendo e fazendo a roda girar. Eu consegui uma pessoa pra revender, depois outra. Antes disso, até, eu coloquei meus doces em consignação, num mini mercadinho perto da minha casa. Esse foi um erro meu, tá? Pra mim, isso foi um erro, porque eu deixava lá os doces em consignação com eles e ficava lá. Então, eles venderam, sei lá, vamos supor que eu tenha deixado 10 unidades de bolo no pote. Gente, a validade é muito curtinha. Eles não tinham a obrigação de vender, né? De ficar abordando, mostrando pros clientes que tinha ali essa novidade. Então, não vendia. E eles me devolviam e ia pro lixo porque passou da validade. Então, eu perdi dinheiro com isso, tá? Então, é isso que eu falo pra você que vende produtos perecíveis. Analise se vale a pena deixar em consignação com alguém, tá?
aos poucos eu consegui revendedoras. Então a primeira revendedora eu até fiz nesse esquema do que ela não vendesse, ela poderia me devolver. Ela só me devolveu uma vez, ela foi fazendo várias vendas, mas foi quando ela realmente desistiu, porque ela, se não me engano, ela estava seguindo uma carreira de modelo. E aí ela me devolveu as coisas e a validade estava muito perto de estragar, já foi até as trufas, quando eu já tinha mudado, né, de produto. E aí eu consegui, assim, vendi muito baratinho pra algumas pessoas, e todo mundo gostou, eu dei de amostras, eu soube como contornar essa situação. Mas quando eu tava com o bolo no pote, eu comecei também naquilo de um cliente quer uma coisa, outro cliente quer outra. Ah, brownie, se você fizesse brownie seria uma boa, Bárbara. Se você fizesse palha italiana, se você sabe aquele se você fizesse. Então eu comecei a fazer brownie, eu comecei a fazer palha italiana, fui fazendo outros doces, eu cheguei a fazer bala gourmet, só que a bala gourmet veio bem depois. E eu tava ainda, não era expert em nada, né? O meu produto não era excelente em nenhum desses produtos. Até que estava se aproximando da Páscoa. E na Páscoa eu resolvi focar só nas trufas. Desde então eu fui depois largando os outros produtos aos poucos e foquei nas trufas, né? O bombom recheado, né? Aqui no Rio chama muito de trufa. E foi quando o meu negócio foi dando certo, tá? Foquei nas trufas, fui colocando vários sabores. Eu tinha, inclusive, de tempos em tempos eu colocava sabores diferentes, que era sonho azul, que ela tinha um recheio azul, farinha láctea, tinha trufas de café. Então, além dos tradicionais, né? Além do brigadeiro, do morango, maracujá, limão. Então, eu ia tentando diversificar de tempos em tempos. Fui fazendo barrinhas de chocolate, Páscoa, os ovos de Páscoa de colher, que era um sucesso da Napoli Cake, era um sucesso. Porém, tudo foi com muito trabalho. Porém, cada hora que uma coisa dava certo, outra coisa dava errado, sabe? Quando eu precisava fazer uma encomenda, eu tinha que trabalhar o dia inteiro, um plantão de 12 horas, um trabalho era bem distante, eu quase 2 horas no trajeto de ida, mais 2 horas de volta, e aquele cansaço, e tendo que dar conta de encomenda tudo ao mesmo tempo, e aquilo de você, sabe? Ficar naquele desespero de quase chorar, de pensar, poxa, eu não sei mais o que fazer, o meu produto é bom, eu tô estudando sobre ele, eu tô pesquisando, e tem horas que parece que cresce, mas ainda não cresceu o suficiente pra eu viver disso. Eu sei o que vocês passam, porque eu vivi na pele. É por isso que eu falo que eu não sou apenas professora de empreendedorismo, eu vivi e vivo na pele o que é empreender, sabe? Hoje em dia, a Napoli Cake está em stand-by. Já volto pra contar mais sobre isso. Mas eu passei por altos e baixos no meu negócio. Tinha dias que eu saía pra ir vender nas ruas, porque eu também fazia isso, eu ia pras ruas vender. Tinha dias que eu vendia 13 unidades. Gente, muito pouco. Eu gastava passagem pra ir, passagem pra voltar. Eu tentava até que no Rio tem um cartão Rio Card, né? Que você, se dentro de um período, se não me engano, 2 horas, 2 horas e meia, você pegar 2 ônibus, você só paga a primeira passagem. Então eu tentava ir pra rua vender dentro daquele período e voltar naquele período pra gastar uma passagem só. Pra vocês terem noção. Não era fácil, mas eu continuava. E quando eu ia pra rua vender, fica esse insight aqui pra vocês, pra quem trabalha com vendas, assim, de produtos, que dê pra ir na rua vender. Eu, no meu caso, eu não vendia pras pessoas físicas que estavam passando na rua. Eu ia de comércio em comércio e oferecia pros lojistas. Gente, a galera que trabalha em ótica, em loja de consignados, eles amam doce. E agora, o outro insight em cima do insight. Se você vende doce, vai no horário da tarde, porque as pessoas já comeram, já almoçaram, estão ali com aquela vontade de comer um doce. Se você vende algo salgado, vai ali mais próximo do horário de almoço, onde a pessoa tá com fome e ainda vai comer. Só algumas dicas aqui, porque eu sei que muitas pessoas que me acompanham são da área de alimentação. Então, fica essa dica pra vocês. E assim, mesmo o negócio sendo muito pequeno, eu sempre pensava grande, sabe? Mesmo sendo eu presa, né, eu sozinha, eu sabia que aos poucos eu ia conseguir. Eu tinha essa visão na minha cabeça. Então, eu mandei fazer panfletos. Então, o mínimo eram 1000 panfletos, com as fotos dos meus doces ali, pra distribuir, principalmente nas caixinhas do correio do condomínio onde eu moro, que são 2 condomínios integrados, e são 911 casas no total. Falei, perfeito, vou distribuir aqui, então vou fazer acontecer. Então, eu vi que lá no escaninho, né, na caixinha do correio, sempre tinha panfletos de algumas empresas. E justamente quando os meus panfletos ficaram prontos, foi quando, se não me engano, mudou docinho, mudou muita coisa aqui, e não podia mais colocar nenhum panfleto em caixinha de correio. Eu fiquei sem saber o que fazer. Falei, que coisa desse monte de panfletos. 1000 panfletos. Então, aos poucos, eu tive que contar isso também com dinheiro pra investir. Fiquei tão triste, tão triste. Falei com um síndico aqui de onde eu moro na época, né, o antigo síndico. E ele não tinha muito o que fazer, porque os outros moradores estavam reclamando que tinha muitos panfletos no escaninho. Gente, vocês estão botando muito panfleto? Você não abriu sua caixinha, tem muito panfleto, é o que te interessa, ok? Não é o que te interessa, joga fora. Era assim que eu fazia. Mas tem pessoas que preferem reclamar. Isso é assim, tudo na vida. É pra vocês que eu tô falando isso de coração. Pra que vocês vejam que eu também passei por desafios. Normalmente eu falo aqui das coisas positivas, mas esse vídeo é pra deixar claro que todo negócio passa por momentos negativos também, por momentos tristes, desafiadores. E o tempo foi passando, eu continuei trabalhando, né, nesse hospital. E aos poucos eu fui percebendo que eu começava a ficar muito nervosa quando eu sabia que já no dia seguinte eu teria que trabalhar. Eu trabalhava com plantão, né? 12 por 40, 12 por 36, se não me engano. Trabalhava 12 horas, trabalhava um dia e ficava um dia em casa. Né? Depois eu trabalhava na madrugada. E eu passava, chegava no mesmo dia à noite, eu quase desesperada, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. E ia me dando falta de ar, eu ficava muito nervosa, me tremia. Quando eu tinha que ir pro trabalho de manhã, eu já ia pra rua, quando eu tava trabalhando de dia, né? Eu saía de casa por volta de 4h40 da manhã, se não me engano, acho que era 4h40 que eu saía de casa. Com uma esposa comigo, é porque ele trabalhava cedo também em outro local, a gente ia juntos. Então eu ia andando nesse trajeto, eu ia no ônibus, nervosa, me tremendo, eu chegava no trabalho com falta de ar, palpitação, coração acelerado. E as lágrimas escorriam sem me dar conta, sem eu conseguir controlar, sabe? Algumas pessoas do trabalho vieram me perguntar, o que tá acontecendo, por que você tá assim, mas eu não sei. Até que um dia, uma pessoa lá do trabalho chegou pra mim e falou, Bárbara, o que tá acontecendo com você? Essa pessoa, eu não era íntima dela. Nós conversávamos, né, de tempos em tempos, mas nossos plantões normalmente não eram os mesmos, mas ela chegou pra mim e falou, Bárbara, você está com crise de ansiedade. Eu já tive isso, eu tive depressão, se não me engano, acho que ela teve depressão que ela falou. E eu sei o que você tá passando. Ou você procura ajuda, ou você vai piorar. Foi aí, cara, a chave virou em mim, sabe? Eu não sabia o que eu tava sentindo, eu sabia que eu precisava continuar trabalhando, né? Precisava do valor daquele salário, eu sabia que eu não queria continuar naquele trabalho, eu queria viver do meu negócio, mas eu não conseguia ainda viver do meu negócio, era tudo muito louco na minha cabeça ainda, sabe? E quando ela falou tudo isso, eu parei pra pensar. Eu falei, nossa, se com toda essa situação, eu ainda entrar numa depressão, aí que o meu negócio não vai pra frente mesmo. Aí que eu não vou conseguir viver do meu negócio e eu não vou conseguir viver nem do meu salário do meu trabalho, porque eu vou ter que ficar afastada, dependendo do que for. Então, assim, sou muito grata a ela, a Cláudia até. Sou muito grata porque ela me trouxe isso, sabe? Ela me trouxe essa clareza que outras pessoas, como não passaram por isso, não sabiam me passar. E assim, eu tinha, não vou dizer apoio da família, mas minha família gostava dos meus doces, né? Meio que vestia a camisa ali, né? Mas meu marido ficava meio assim, porque não é que não me apoiasse,
tá? É porque às vezes a gente tem essa percepção de, meu marido, minha mulher não me apoia, minha mãe não me apoia, não sei quem não me apoia. Mas em uma conversa que eu tive com ele, né, era o que ele falava, Bárbara, você estudou, você fez sua pós-graduação, você correu atrás de um emprego na sua área, onde você vai ganhar melhor, empreender no Brasil é difícil, é complicado. Então assim, era um cuidado que ele tinha comigo, mas na época eu não entendia isso, tá? E eu sei que pode acontecer com você também. Então tenta refletir, se quando alguém da sua família fica falando, não, empreender não dá certo e tal, muitas vezes pode ser pela experiência que eles tiveram, ou conhecidos deles tiveram. Então tenta relevar, tá? Mas vai fazendo a sua parte e fazendo seu planejamento. E assim, tudo que eu fazia eu colocava Deus na frente, sabe? Cada doce que eu fazia, eu pedia Deus pra abençoar cada doce. Que a pessoa que comprou, que a pessoa que ia comer, fossem abençoadas pelos meus doces, que elas se sentissem felizes. Então, sempre colocava Deus na frente em tudo que eu fazia. E aí, eu comecei a fazer um planejamento. Falei, ok, eu não quero entrar em depressão, eu não quero ficar tendo essas crises, né? Já que eu descobri que são crises de ansiedade, eu não quero mais passar por isso. Né? Então, na época, antes de fazer RH, eu queria fazer psicologia, mas financeiramente pra mim não dava pra me formar em psicologia. Atualmente, estou cursando psicanálise e estou amando. Mas esse é papo para outro vídeo, tá? Se vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários. Mas, aos poucos eu fazendo um planejamento. Eu falei, tá, eu ganho X aqui nesse trabalho. Eu preciso ganhar X vendendo minhas trufas pra eu poder viver do meu negócio. Em quanto tempo será que eu consigo isso? Eu fui mapeando ali, escrevendo, falei, tá, quantas trufas eu tenho que vender por mês? Qual vai ser o valor dessas trufas? Eu já tinha valor que eu já tinha precificado quartamente, fazer cursos no Sebrae, presencial, fazer vários cursos online, como eu falei, sempre gostei de estudar. Então, eu já tinha tudo meio que mapeado ali, mapeado assim, já de um caderno. E eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu fui atrás de mais vendedores. Eu preciso de pessoas que vendam pra mim. E eu não posso ficar deixando todo mundo em consignação pra me pagar depois, porque eu preciso do dinheiro entre pra que o negócio gire. Então, o que eu fazia? Com algumas pessoas, eu deixava em consignação. Eu falava pra elas, olha só, não é bem uma consignação. É simplesmente assim, deixo com você. E se eu deixei 50 trufas, você tem que me pagar por 50 trufas em tanto tempo. Ponto, a pessoa vai ter que vender, vai ter que vender. Ela só não me pagava antes, ela pagava depois. E aí depois eu fui, graças a Deus, não tive prejuízo com isso. Graças a Deus, todo mundo sempre aceita direitinho. Depois eu fui vendo que outras pessoas de fora, que me eram conhecidas, foram querendo ser vendedores, então eu falei, tem que comprar pra revender. E eu já, desde o início, eu já tinha um valor pra revenda. É muito louco, parece que eu já sabia que eu ia ter vendedores, sabe? Então, eu já tinha uma margem muito boa. Então, as pessoas começaram a comprar comigo pra vender. Depois eu fui em busca também de outras formas de vender. E então, eu fui cada vez estudando mais, fui melhorando, né, melhorando as fotos dos meus produtos, eu passava a ver que minhas fotos estavam escuras ainda e tudo mais. Como eu tiro foto, como eu faço isso, como eu faço aquilo. E em tudo, eu sempre tentava, assim, colocar o meu cliente como, em primeiro lugar, de verdade. Porque se o cliente não for o primeiro lugar ali no seu negócio não vai pra frente, não vai pra frente. Então, eu tinha o Clube dos Testadores, que eu falava, que era o Clube dos Testadores na Poliscake. Então, quando eu tinha uma novidade, o que eu fazia? Eu dava para algumas pessoas experimentarem. E principalmente quem era cliente já mais recorrente. Eu falava, ó, eu tô lançando tal produto, tal sabor, experimenta, vê o que você acha, qual é o seu feedback. Porque às vezes a pessoa poderia falar, né, coloca mais forte, mais fraco, o sabor tá assim, tá? Eu ia pegando todos os feedbacks. Inclusive uma vez, até em relação ao leite condensado, eu não usava a marca mais famosa do mercado, até porque ela era bem mais cara. E aí eu falei, vou testar, gente. A marca mais famosa começou a ficar num preço muito parecido com a marca que eu trabalhava. Falei, vou fazer a trufa com o recheio com a marca famosa e com a marca que eu uso. E vou dar para as pessoas experimentarem. Todas que eu experimentaram, eu não lembro se na época eu dei para umas 9 pessoas, 10, por aí. Todas preferiram a marca mais barata. A marca que eu já trabalhava há muito tempo. Não era a mais barata do mercado, tá? Vamos botar que se tivesse umas 5 marcas no mercado, a minha ficava ali em segundo ou terceiro lugar que eu comprava. É uma marca muito boa, muito famosa, mas não era a top de linha. E todos preferiram, porque falaram que com a outra marca, com a marca mais famosa, quem é da área de confeitaria aí sabe das marcas que eu tô falando. Quem é da área de confeitaria sabe. E assim, falaram que com essa marca muito famosa, o recheio não ficou tanto com o sabor não ficou com o sabor, por exemplo, a trufa de morango. Não ficou muito com gosto de morango, ficou mais doce de açúcar. Puxou muito mais pro doce, pro melado, do que pro sabor da fruta, pro que tinha que ser, né? Do brigadeiro, ficou muito mais açucarado. Então, eu reparei isso também, graças ao feedback deles. Quando eu tava, assim, iniciando nos chocolates, o que eu fiz? Peguei 3 marcas principais de chocolates, né? Que vendem aqui, chocolate em barra. E picava, né, colocava picadinha, na época eu ainda nem trabalhava com aquele pacote de chocolate em gotas, eu comprava barra e picava, aí eu colocava em 3 potinhos diferentes, e embaixo eu colava com papel o nome de cada marca, que aí só eu ia saber. E eu dava pra essas pessoas também do Clube dos Testadores, experimenta essa marca, essa marca, essa marca, vê qual que vocês gostam. E quando eu peguei o chocolate branco, com o chocolate meio amargo, tudo eu ia fazendo assim, com o meu Clube dos Testadores, e dava super certo. Então tudo que eu fazia era de fato pensando neles, não era com o meu paladar. Até porque uma das trufas, a de leite em pó, que eu não vou falar o nome agora da marca, eu não sou fã de leite em pó, eu amo leite. Mas leite em pó, principalmente dessa marca, eu não sou muito fã. Então, café, eu não bebo café. Eu precisava do feedback deles. Eu vendo pra eles, né? Eu vendo pra outra pessoa. Então, eu sempre ia pegando o feedback das pessoas em tudo. E eu sou eternamente grata a cada cliente que comprou comigo. A cada cliente que comprou uma trufa, um bolo no pote, uma palha italiana, um brownie, uma bala gourmet, a todos. Bolos que depois eu passei a fazer.
os docinhos, e isso que eu quero falar com vocês também sobre a resiliência. Quando veio ali em janeiro de 2020, o que eu fiz? Eu aluguei um espaço. Não, depois eu conto essa história, deixa eu voltar. O vídeo tá sendo bem assim, sabe? Sincerão. Não vou fazer muitos cortes, mas eu fui fazendo, né, o meu planejamento, como eu tinha falado pra vocês. Fiz o planejamento para sair, para pedir demissão do trabalho. O que aconteceu? Eu me inscrevi em um concurso que foi o Guru de Negócios da Aliança Empreendedora. Foi antes do Prêmio Academia sair. Me inscrevi no Guru de Negócios, sem esperança nenhuma, sem muita expectativa, só me inscrevi. E fui uma das, se não me engano, foram 50 selecionadas para ir para São Paulo um dia com tudo pago, para ter treinamentos, conhecer o seu mentor de negócios e depois voltar para o Rio. No mesmo dia, no meu caso, para o Rio, né? Cada um voltar para o seu estado. Meu sonho era viajar de avião, um dos meus grandes sonhos. Ia ser de avião e de volta. Eu já estava mega empolgada só por isso. Se fosse para ir e voltar para São Paulo de avião apenas, eu já estava feliz. E aí, com todo esse conhecimento que eu ia ter, com uma mentoria de negócios, se eu não me engano, seria por 6 meses a mentoria, eu estava encantada. Porém, eu não consegui ninguém para trocar de plantão comigo. Seria no dia 4 de dezembro, eu não esqueço essa data, de 2018. E não tinha ninguém para trocar comigo. Tentei de todas as formas, não deu. E foi aí que eu falei, é agora que eu preciso dar um basta. Se tem pessoas de fora que estão olhando o meu negócio como um negócio que tem potencial, eu tenho que investir nisso. Conversei muito com meu esposo, eu tava muito aflita, muito aflita. Cheguei na minha supervisora, né, na coordenadora, na verdade, e falei com ela. Isso numa sexta-feira. Eu falei, ó, eu não quero simplesmente faltar, eu quero viver do meu negócio. Tem como me demitir? Porque eu receberia, né, todos os meus direitos. Ela falou, Bárbara, não tem como te demitir, porque você é uma boa funcionária, você não falta, você não chega atrasada, você, né, é uma boa funcionária, não tem como, né, mandar embora um funcionário assim. Até porque, gente, quando você vê o lado da empresa, né, gera custos para a empresa, custos da rescisão, gera custos para contratar outro funcionário, né, então eu entendia tudo isso, até por ter estudado RH. Eu falei, ok, eu vou pensar o que eu vou fazer. E aí no sábado foi minha folga, fui pra casa, fiquei pensando. Domingo eu teria que trabalhar. Eu fui trabalhar, trabalhei normalmente o dia inteiro, era de 7 às 7 que eu pegava, trabalhei o dia inteiro. Na segunda-feira minha folga, foi quando no domingo à noite eu decidi, eu falei, eu não posso, eu tenho que viajar essa semana. Na segunda eu fui na empresa, minha coordenadora quando me olhou, ela falou, eu já sei, sabe, foi aquele olhar. E eu conversei com ela, falei, ó, não dá. E não tem nem como eu cumprir aviso, porque eu tenho que viajar essa semana. Eu não quero deixar vocês na mão de faltar e ficar faltando. E isso não tá me fazendo bem. Ficar aqui do jeito que eu tô. Meu coração, eu preciso alçar novos voos. E pedi demissão. Naquele dia foi um misto de emoções, de sensações, mas eu já tinha tudo muito planejado, tá, gente? Eu não recomendo que ninguém simplesmente peça demissão do trabalho e não tenha como pagar suas contas no mês seguinte. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Então eu fui pra São Paulo, pro Guru de Negócios, tive mentoria, foi maravilhoso. Foi muito, muito bom, de verdade. Ver que alguém acreditava no meu negócio, ver que tinham empresas que apoiavam microempreendedores, que até então eu não sabia. E aos poucos eu fui vendo outras formas de vender e fui procurando saber de novos concursos. Até que veio o Prêmio Academia Açaí Bons Negócios em 2019, em julho. Foram 6 meses depois. Era um processo de seleção mais demorado, né? E aí do nada eu passei na primeira etapa. Foram mais de 7 mil inscritos e 30 pré-selecionados ali, né? Nossa, eu já vibrei. Eu falei, nossa, alguém tá mais reconhecendo o meu trabalho, isso é incrível. E mais uns dias depois teve a outra etapa de seleção, a gente tinha que mandar um vídeo, além de ter preenchido todo o questionário, né? Não sei se hoje em dia ainda tá assim, o Prêmio Academia Açaí. Tinha que mandar um vídeo também falando do seu negócio, um vídeo de 1 minuto, eu acho. Então montei um cenário ali com os doces na mesa e falei, vesti a camisa do meu negócio, que eu já tinha uma camisa. E falei do meu negócio ali. Foi muito, muito bom passar, sabe? Saber que entre 7 mil inscritos, eu fiquei entre os 15 finalistas e fui para São Paulo por uma semana, vivi uma experiência incrível, de muito, muito, muito aprendizado. Foi demais. Fui na cara e coragem, conheci pessoas maravilhosas, pessoas com quem eu ainda falo hoje em dia, outras empreendedoras, e foi o que me deu mais segurança ainda. Então, quando eu voltei pro Rio, eu comecei a correr atrás não só de mais pessoas para venderem em consignação, porém, também fui atrás de mais pessoas
para vender os meus produtos em comércios, né? Então eu ia atrás de comércio, eu fiz um portfólio. Comprei uma pasta na papelaria, eu ia colocando ali a foto do prêmio, fotos de outras coisas, o valor das trufas, por quanto eles iam comprar, sugestão de preço para eles revenderem, como surgiu o meu negócio. E eu ia nos comércios, procurava o responsável pelas compras ali, e foi dando certo, tá? Muitas pessoas começaram a comprar os meus produtos e para revender. Aí, o que eu fiz? Peguei e aluguei um espaço para ser o meu espaço de produção, porque já não cabia mais na minha casa, tá? Não tinha como, graças a Deus. Aluguei um espaço em janeiro de 2020, justamente quando em seguida veio a pandemia. Eu estava, tipo, ilhada, porque nesse espaço que eu aluguei, uma kitnet, eu tinha comprado geladeira, micro-ondas, armário, eu comprei tudo lá para esse espaço. E eu acabava dormindo lá, né? Ele tinha colchonete lá, eu dormia lá. E eu não tava olhando televisão, eu tava com muito foco ali, era época, né, fevereiro ali para março, era época de Páscoa, então meu foco era em fabricação. Foi tenso demais, gente. Foi muito, muito tenso. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu já tinha investido muito em embalagens. Eu tinha comprado acho que 80 ou 90 embalagens só de um tamanho de ovo de Páscoa. Eu falei, eu não vou conseguir, eu vou tentar vender isso o quanto antes pra alguém, né? Eu vou ter que me virar, meu negócio não vai dar certo. E agora eu tenho um compromisso agora de honrar o compromisso de pagar as prestações de algumas coisas que eu comprei parcelada. Eu tenho que pagar o aluguel aqui do imóvel. Cara, eu pedi muito a Deus para que alguma coisa acontecesse, alguma luz. Né, as pessoas não estavam indo pra rua comprar, os comércios fechando, então as pessoas não estavam comprando comigo pra revender. E a Páscoa foi um sucesso, graças a Deus. Foi a melhor Páscoa da Nápoles Cake. Foi a que eu mais vendi. Muitas empresas não estavam mais trabalhando, entregando os doces, então as pessoas começaram a procurar mais ainda o meu negócio. Pessoas de outros estados, né, que às vezes tem um familiar aqui no Rio, entrava em contato pelo meu Instagram. Façam um Instagram do seu negócio, Instagram o mais profissional possível. Você mesmo fazendo, não precisa contratar ninguém, mas faça esse Instagram. E aí foi então que me deu um gás, sabe? Pessoas que me ligavam, gente, tarde da noite. A Páscoa é amanhã e a empresa X, empresas famosas, tá? Grandes marcas, me deixou na mão. Não vieram entregar meu produto porque não estão dando vazão, não sei o que você consegue entregar. Eu consigo, do meu jeito. E trabalhei muito, consegui. E tinham pessoas que me ligaram no domingo da Páscoa. Eu falei, não tenho mais como fabricar hoje, eu tô na rua fazendo entregas. Meu esposo fazia as entregas nessa época de Páscoa. E eu fui junto no domingo e correndo e fabricando e ele saindo. Eu falei, pra hoje eu não tenho nem material. Ele disse, não, mas pode ser pra semana que vem? Eu fiz pra semana seguinte, gente. Foi loucura, foi mega cansativo. Depois eu entreguei lá o espaço, porque eu não sabia como ia ser essa questão de pandemia. E eu tive que me reinventar. Eu falei, como é que eu vou continuar produzindo um produto, né, que eu preciso vender em quantidade, sendo que os comércios estão fechados? Foi quando eu comecei com kit festa. Eu comecei a fazer um curso de bolo e fui aprender a fazer docinhos também, né, enrolar bonitinho, pesar todos eles para ficarem do mesmo tamanho, para eu poder fazer kit festas. E aí a gente entregava e fazer sobremesas em tamanhos maiores para a família, que a gente entregava também. Então todo fim de semana entregávamos, né, em vários pontos do município do Rio. Então, gente, era reinvenção em cima de reinvenção, sabe? Era resiliência em cima de resiliência. Uma coisa ia dando certo, outra errado, uma certa, outra errado, como eu sei que é na vida de todo e qualquer empreendedor. Aos pouquinhos fui ganhando outras premiações, né? A honraria, como a Emília Malha. Antes disso, teve também o Serasa Experian, que eu ganhei mentoria, através da Aliança Empreendedora também. Mentoria também maravilhosa. Todos os mentores que eu tive foram pessoas incríveis na minha vida. Sou muito grata a todos eles. E deixa eu voltar pro meu tópico aqui, pro meu notebook, porque eu me perco, tá? Eu tô contando toda a história, assim, o máximo de detalhes que eu tô conseguindo lembrar. E aí, nesse período, chegou o aniversário da minha sobrinha. E nós perguntamos pra ela, se eu não me engano, ela tava fazendo 8 anos, 9, não tenho certeza agora. Perguntamos pra ela, Gabi, o que você quer, né? Que tipo de festinha, né? Pra fazer em casa mesmo, de aniversário e tal. Qual vai ser o tema? Achei que ela ia querer alguma princesa, alguma heroína, enfim. Ela, Nápoles Cake. Não, vai ter os bolos, os doces da Nápoles Cake, sim. Mas qual o tema que você quer? Não, eu quero o tema da Nápoles Cake. Cara, aquilo foi o máximo pra mim, gente, de verdade. Ver que a minha sobrinha tava se inspirando ali em mim, se inspirando no meu negócio. Sabe, você tá enchendo água. Ela e minha outra sobrinha, Yasmin, elas às vezes na Páscoa faziam vídeos, elas duas juntas, gente. Duas crianças.
comprem os doces da Nápoles Cake, os ovos de Páscoa. Aí elas falavam do preço, falavam tudo tão bonitinhas, por conta própria, porque queriam. E, nossa, isso me enche de orgulho, sabe? E então, também fui participando de outras coisas. Uma parte da minha história é contada no livro Mulher de Verdade. Depois também incubadora Sesc, que eu fui aprovada, né? Fui selecionada e aprovada para participar de um processo de seleção ali, participar da incubadora do Sesc, que eu parei ali na metade pro final por conta da minha gestação. A minha gestação foi planejada, tá? Porque eu comecei a seguir ali um caminho de dar aulas, né? Eu criei meu curso Descomplica e Precifica quando eu vi a necessidade das empreendedoras que não sabiam precificar os seus doces e seus produtos artesanais, e isso, gente, me incomodava demais. Ver que as pessoas tinham um trabalho incrível, muitas mulheres com trabalhos incríveis, que usavam o dinheiro de casa para o negócio, que usavam açúcar de casa, que comparavam o seu preço com o da vizinha e colocavam mais barato, né, o da concorrente. Então, eu criei o meu curso, graças a Deus foi um sucesso, o meu curso Descomplica e Precifica. E aí eu fui planejando a gravidez. Depois eu criei o curso Primeiros Passos do Empreendedorismo, também para ir guiando as empreendedoras nessa jornada. Conheci uma pessoa muito especial, contratou a minha consultoria, eu fui para São Paulo, que foi o Clebinho. Vou deixar o canal dele aqui, Clebinho Real. E assim, ele também me incentivava, os vídeos dele incentivam a gente, motivam para quem é empreendedor, sabe, vale a pena conferir. E você viver nesse universo com outros empreendedores, mesmo que seja online, isso já te dá um gás, sabe? Já bota a gente pra cima. E aí eu planejei a minha gravidez. Eu falei, a partir de agora, vou planejar. Fiz meus exames, tudo certinho, planejei a gravidez, engravidei. E aí eu falei, agora a Nápoles Cake vai ter que tomar um outro rumo. Eu vou ter que parar com a Nápoles Cake e focar no digital. E foi isso que eu fiz. Quando meu filho nasceu, eu fiquei 4 meses sem trabalhar no digital. Depois eu fui trabalhando só com outros Instagrams, onde eu não precisava aparecer, com outros segmentos, mas não era o que movia meu coração, gente, de verdade. Eu gosto de falar de empreendedorismo, eu gosto de empoderar mulheres. E aí eu tentei voltar pro Instagram, mas a rotina com filho pequeno, quem tem filho sabe que a rotina é muito puxada, é muito intensa, você tenta fazer as coisas e não consegue. No meu caso eu não tinha rede de apoio, né, pra quem não sabe, a rede de apoio, assim que a gente fala quando é mãe, você não tem, no meu caso, eu não tinha minha mãe perto pra cuidar do meu filho, uma irmã, uma tia, alguém que eu pudesse falar, uma sogra, né, fica aqui, passa o olho nele um pouquinho pra eu trabalhar. Não tinha ninguém por perto. Nem meu marido trabalhando, eu ficando com meu filho, então eu fiquei trabalhando no digital sem aparecer. Tentei aparecer por um tempo lá no meu Instagram e não deu certo, eu não conseguia manter constância, eu não conseguia criar outro produto. Então eu fiquei trabalhando online em outros negócios sem aparecer. Até que agora em 2025 eu voltei, tô lá no Instagram, @BarbaraNapolitanoOficial, já segue lá, tá? E tenho agora novos projetos, tá? Tenho meu clube de empreendedoras, dependendo da data que você vai ver esse vídeo, eu ainda vou lançar o clube, ou ele já está lançado. Mas tem um WhatsApp que eu vou deixar aqui, um grupo no WhatsApp silenciado, onde eu passo todas as informações, e lá no Instagram também. Mas, assim, aqui eu tentei resumir ao máximo a minha história, tá? Porque o vídeo tá gigante, eu já vi que eu vou ter que fazer cortes, porque senão vocês vão ficar 1 hora e pouco me ouvindo. Mais de 1 hora me ouvindo. E, de verdade, eu quero que isso motive, que isso inspire, para vocês verem que não é fácil, tá? Quem tá gostando desse vídeo, curte, tá? Eu esqueci de falar isso ao longo do vídeo, mas curte, se inscreve no canal. Mas não é fácil. Empreender vão ter altos e baixos. Vai ter quem te apoie e quem não te apoie. Vai ter cliente falando que eu sou doce, que o do concorrente é mais barato, então deixa aí. Vai ter um momento que você vai pensar que, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Aonde eu tô errando? Mas não desista. Estude. Esteja com pessoas que te motivem a ir pra frente. Dizem, né, isso já foi, parece que provado, que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. E não é só o convívio pessoalmente. Então, se você é empreendedora, tenta seguir um Instagram, um canal no YouTube de pessoas empreendedoras que te inspirem, tá? Se for a mim, eu sou muito grata, tá? Vou me sentir honrada de ter você me acompanhando. Mas tentem ao máximo, por isso que no meu clube é focado nisso, tá? O clube que eu tô criando com foco também nesse networking, porque a gente precisa se fortalecer, tá? Deixa eu ver se não tá faltando falar de mais nada aqui. Falei dos cursos, da resiliência, né? Deixei claro pra vocês. A Nápoles Cake ainda está em stand-by, não sei quando eu volto com ela.
Não sei se volto, provavelmente sim, só que não é um projeto para agora. Meu filho no momento tá com 3 anos, ele acabou de fazer 3 anos. Mas o meu foco, o meu objetivo é ajudar mulheres empreendedoras. Eu quero que vocês tenham segurança, eu quero que vocês tenham confiança no que vocês façam, para que vocês consigam de fato, né? Para que você consiga viver do seu negócio. Eu quero que você consiga viver do seu negócio como eu consegui. E quando eu falo em viver do meu negócio, eu não tô falando de ficar milionária com o meu negócio, né? Eu não cheguei a esse nível de ficar rica. Mas o salário que eu conseguia tirar lá no meu emprego tradicional CLT, eu conseguia tirar com o meu negócio. Então isso pra mim era viver do meu negócio. Porque antes eu vivia do CLT. E agora eu passei a viver do meu... Eu passei a viver da renda ali que eu tinha do meu negócio físico, do meu negócio de produtos, né? Da Napolis Cake. Então é isso que eu quero que vocês entendam. É possível sim empreender, é possível viver do seu negócio. Em 2018 também, eu comecei negócio em 2016, em 2018 eu me tornei MEI, microempreendedora individual. Então eu me formalizei e desde então eu pago, né, o boleto do mês, o boleto do MEI certinho todos os meses. Eu faço a declaração anual do MEI todo ano. E eu até recebi tudo direitinho em relação ao auxílio maternidade graças a isso. Então vale a pena você estudar e se formalizar, dependendo do seu momento, do momento do seu negócio, né? Eu esperei ali 1 ano e pouco, quase 2, acho que foram 2 anos na verdade, para formalizar. Pensem em tudo isso direitinho. Espero que esse vídeo tenha sido de verdade muito útil para vocês, que vocês vejam que empreender tem os altos e baixos. Teve um momento que eu passei que eu achei que, nossa, eu não aguento esse trabalho, não pelo trabalho em si, mas pelo o que eu esperava de mim, pra minha vida. Então, reflitam sobre tudo isso. Espero que esse vídeo te motive muito, muito, muito a continuar esse negócio, que te dê força, que te dê motivação. E se você não vai desistir do seu negócio, escreve aqui nos comentários. Eu sou imparável. Eu quero saber, tá bom? Quem aqui é imparável e quem chegou até o final desse vídeo. Veja a descrição do vídeo que tem mais informações úteis lá. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.